Os 3 aspectos da cruz. Parte 11. No último vídeo exploramos a natureza das tentações e como elas são oportunidades para provar nosso amor por Deus. Martinho Lutero argumentava que as tentações eram essenciais para o desenvolvimento espiritual. Deus permitiu que Adão e Eva fossem tentados antes da queda para demonstrar que as tentações não exigem uma natureza pecaminosa, mas surgem dos desejos naturais humanos. Neste vídeo analisamos as respostas que os tentados, como Adão, Eva e Cristo, deram às insinuações do diabo. A reação gradual de Eva ao ser tentada ilustra as áreas em que as pessoas são tentadas: a concupiscência da carne, desejo de desfrutar coisas, a concupiscência dos olhos, desejo de possuir coisas, e a soberba da vida, desejo de fazer coisas. Vamos ao conteúdo. 2. As respostas que os tentados deram às insinuações do diabo. Se considerarmos agora a reação dos atacados, veremos que ela é gradativa. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Gênesis 3 verso 6. Vemos aqui as áreas em que as criaturas humanas, a exemplo de Adão e Eva, são tentadas. Árvore boa para se comer é igual à concupiscência da carne. Refere-se ao desejo natural de gozar as coisas. Aqui se expressa um desejo natural para com as coisas do corpo, alimento, sono, sexo e etc. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2 verso 16. Agradável aos olhos é igual à concupiscência dos olhos. Refere-se ao desejo natural de possuir coisas. Aqui, a pessoa quer adquirir coisas para si, de uma ou outra forma. O desejo em si não é mau, desde que fique dentro dos limites estabelecidos por Deus. Se não pode conduzir a algo mau, descontrolado, 1 João 2 verso 16. Desejável para dar entendimento é igual à soberba da vida. Refere-se ao desejo natural de fazer coisas. Aqui se expressa o desejo de fazer coisas para si, para o mundo, ou até mesmo para Deus. Em limites que extrapolam os estabelecidos por Deus, pode conduzir ao orgulho, à soberba. 1 João 2 verso 16. Para ser tentado, o homem não precisa ter uma natureza pecaminosa. Isto fica claro na experiência de Adão e Eva, pois foram tentados antes da entrada do pecado, antes da queda. O homem é tentado por meio de seus desejos naturais. Estes não são maus em si mesmos, já que foram dados por Deus e existem para o bem do homem. Mas, se usados erroneamente, os desejos do homem podem se tornar anormais, conspurcados, principalmente se o mau uso se tornar habitual. Se, porém, são controlados de modo próprio, tais desejos podem permanecer puros e bons. A tentação de Cristo pelo diabo, conforme Lucas 4 verso 13, obedece ao mesmo padrão. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Gozar coisas. Aqui a indução pecaminosa buscava que Cristo satisfizesse seus desejos de maneira imprópria e na ocasião errada. A tentação foi dirigida aos desejos de seu corpo. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Possuir coisas. Certamente, o Senhor Jesus Cristo viera para tomar os reinos deste mundo, e os tomará um dia, mas não do modo errado. Logo, a sugestão do diabo visava que Jesus se esquivasse do Calvário. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Fazer coisas. A última tentação era para que Jesus se atirasse do pináculo do templo, e, assim, não só realizaria um milagre,
mas por este feito levaria todos os judeus a recebê-lo como Messias. Além do mais, agindo assim, ele utilizaria prerrogativas divinas e, por consequência, não poderia expiar os nossos pecados, pois teria utilizado de atributos divinos e não de sua natureza humana semelhada à nossa. E fazendo isto, haveria o descredenciamento de sua prerrogativa de representante da raça humana em plena ou total obediência, portanto isenta de pecado, para nos justificar, e consequentemente nos dar vida. Hebreus 4 verso 15 nos diz: foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, concluímos que esta tríplice tentação de Cristo foi uma tentação total que o atacou em todos os pontos da natureza humana. Ele não foi, necessariamente, tentado com cada pecado individual que o homem possa cometer, mas em cada área de sua natureza, espírito, alma e corpo. Foi, de fato, uma tentação total. A melhor definição de tentação, portanto, seja a do Dr. Keely. Tentação é uma instigação dos desejos naturais, a que ultrapassem os limites estabelecidos por Deus. O diabo não tenta uma natureza pecaminosa porque não há razão de tentar o mal com o mal. Em nosso caso, a natureza humana é decaída, pois recebemos ao nascer neste mundo a natureza adâmica, caída e pecadora de Adão e Eva, nossos pais. No caso de Adão e Eva, não. Eles, antes da queda, não tinham pecado. Possuíam tão somente uma natureza humana tentável e possuíam 3 desejos naturais e fundamentais que poderiam atender à sugestão da tentação. Deus permite a tentação, não com o propósito de nos levar à queda, e sim de nos fortalecer e nos dar uma oportunidade de provar uma devoção e um amor absolutos a Cristo, muito embora sejamos perfeitamente livres para fazer o oposto. Não há que se falar em resistir à tentação, por estas razões, quando ainda não se conhece a Cristo. Neste estado, o homem natural peca e nem sequer se dá conta de que o que faz é contrário à vontade e à santidade de Deus. 3. Como vencer na hora da tentação. O homem é tentado quando arrastado pela sua própria cobiça e por ela engodado. Costumamos dar caráter pejorativo à palavra cobiça, embora, de modo exato, nada mais signifique do que um desejo forte. O significado do vocábulo grego empregado dá o sentido de se desejar de forma muito forte algo, de se colocar o coração em alguma coisa, certa ou errada. É aí que se trava a batalha. É nos seus desejos que o homem é engodado. Somente quando a cobiça concebe, é que o surge o pecado. Enquanto a vontade não se casa com o mau desejo, não há concepção. Se a vontade não cede ao incitamento, não há pecado. Só quando a vontade cede ao desejo é que há concepção e pecado, e então nasce o filho da cobiça. A tentação começa com um simples pensamento mau, o passo seguinte é uma forte imaginação, depois vem o deleite, finalmente, o consentimento. Somente quando o pensamento chega ao ponto de consentir é que há pecado. Observação. Estes 4 passos podem ocorrer na mente, sem um ato exterior. Portanto, é preciso tratar com a sugestão logo de início, antes que se torne mais fácil ceder ou consentir. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10 verso 13. Esta promessa, entretanto, está colocada entre 2 avisos importantes. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A presunção já é um prenúncio de queda. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Idolatria significa colocar algo na posição que somente deve ser ocupada por Deus, a posição de preeminência. Se, entretanto, acontecer de pecarmos, Deus em sua misericórdia, fez provisão, por meio da qual podemos voltar a Ele, e confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é a nossa oferta pela transgressão, conforme relatado em Levítico. Além disto, sabemos que, se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2 verso 1. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote que vive eternamente para interceder por eles.
Hebreus 7 verso 25. Louvado seja Deus por toda a provisão de sua magnífica e perfeita obra na cruz, graças a Deus por nossa tão grande salvação. Porque ela vem em nosso socorro nas 3 grandes necessidades básicas do homem. Primeiro, Deus perdoa os pecados de todos quantos se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo, o nosso substituto, que morreu em nosso lugar. Recebendo-o como Senhor e Salvador, temos vida eterna e somos reconciliados com Deus. Segundo, pela sua cruz e pelo seu sangue, ele possibilitou a purificação e a modificação de nossa própria natureza. Assim, não precisamos mais continuar com os pecados, podemos ser limpos e purificados continuamente. Terceiro, pelo seu Espírito habitando em nós e seu poder para a vida diária, ele nos liberta do pecado, do mundo, da carne e do diabo. Podemos agora viver por sua vida, não mais pela nossa. E é, também neste sentido, que ele se tem tornado fiador de superior aliança, cumprindo em nós aquilo que pelas nossas forças nos seria impossível viver. Porém, isto será dependente de nossa resposta à graça imensurável que ele derramou sobre nós. Afinal, a graça de Deus atua em conjunto com nossa responsabilidade. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.